Salve, meus queridos e amados irmãos, na paz, na Senhor e Salvador Jesus Cristo. Feliz com o Senhor, até que o Senhor nos ajudou. Tem nos ajudado, tem nos fortalecido. Que o Senhor venha nos permanecer firme na presença dEle, venha nos dar força. Hoje mais um dia de culto, quarta profética. Hoje é na igreja, Assembleia de Deus Unidos em Cristo, no Brasil. Ministério Unidos em Cristo no Brasil. A igreja também tem uma associação, a Associação Comunitária Beneficentes Unidos em Cristo, onde a igreja doa alimentos. Esses meses que passou, teve cobertor, teve roupa, doado por alguns empresários, e a igreja tem passado para necessidade. No último domingo de cada mês tem um café que leva as pessoas necessitadas. O pastor escolhe a dedo os lugares mais necessitados, as favelas. Esse mês, primeiro mês, levou lá na vila que tem lá no fundo da agência prisional, onde era o antigo Sepaigo. Mas as pessoas ficam alegres, satisfeitas. Quando levam o café da manhã, a gente vê pessoas necessitadas mesmo. Eu não fui, mas pelos vídeos, porque os que vão contra, não é fácil a vida das pessoas. Mas Deus prepara pessoas para ajudar, né? Esses empresários que ajudam essa associação, foi liberado já os papéis, está registrado. Deus tem abençoado o esforço do pastor Pablo Alves e da equipe dele. Muitos irmãos ajudam, levantam de madrugada para ir junto com ele. A gente fala muito, mas são poucos, sabe? Porque muito mais podiam ir. É domingo, dia de folga mesmo. Tem um culto, a partir do 1º de agosto, se não me engano, a partir de agosto vai ter um curso de computação para as crianças e quem estiver interessado, adultos também, que desde que mora na cidade de Aparecida. Tem que ter isso é, eu creio que a prefeitura, o estado, quem faz o registro da associação, existe isso do dirigente, de eleitor, tem que ter o RG, comprovante de endereço, e pode se inscrever seu filho de 7 anos acima, se eu não me engano. E também tem um curso de inglês, o básico. Tem um missionário, ele é africano, ele ajuda também, dando aula de inglês, vai ajudar a partir desse mês de agosto. Então quem quiser se inscrever, mora aqui no setor Garavelo, ou na cidade, aqui na cidade, nos arredores do setor Garavelo, só procurar o pastor Fábio Alves, pastor da igreja Assembleia de Deus Unidos em Cristo, e ele vai fazer a inscrição de vocês. Eu creio que é ele mesmo que faz. Não tem pessoas para ajudar ele, são poucos que ajudam. É pelo esforço mesmo que ele está fazendo. Está trabalhando, ele, a esposa dele, são dedicados mesmo à obra e estão dedicados com a associação. E tem zelo pelas crianças, a esposa dele muito zelosa com as crianças. Então, vocês que moram aqui na Jacente do Setor Garavelo, se inscrevam, seus filhos, levam contra os jovens, segundo sábado de cada mês, onde as crianças, os jovens, têm a oportunidade de louvar, onde aprendem a orar, aprendem a palavra, o jovem mesmo. Meu neto, ele começou bem pequeno, ele ia na igreja do avô dele, o avô dele hoje não tem mais ministério, e lá ele foi acostumado ali. E desde criança ele começou a pregar. Chegava aqui em casa, reunia os primos, as crianças que tinha aqui, e começava a pregar para eles. Hoje, ele com 14 anos é um obreiro. Ele se esforça pela palavra. Ele não é muito dedicado, porque eu acho ele muito dedicado
a chácara, sabe? Gosta muito da chácara. Mas um dia ele vai ver que isso não tem muito valor para a obra. É importante a gente descansar, mas tem que tirar o tempo, tem que saber administrar o tempo. Tem minha neta, Sara, também, 14 anos, ela louca. Ela também, às vezes, ministra, quando ele dá a oportunidade no culto dos jovens. A Júlia também, minha neta, ela louva. A Sara tem 14 também. A Júlia tem 10, 11 anos, por aí. A Júlia também pregou esse dia no culto dos jovens. E é assim que Deus começa a usar. Então leva a tua criança, que mora aqui nos arredores de Tugaravela. Leva a tua criança. Nos cultos tem as obreiras que tomam conta das crianças, tem uma salinha só para as crianças. Eu estou feliz, irmãos, porque até que Deus tenha nos ajudado. Fiquei feliz que as visualizações do vídeo de ontem, 92 lá no YouTube, aumentou um pouco. Quem estava dando, não chegava a 20, né? Chegou, mas caiu para 710 visualizações no total. Mas eu estou feliz com você. 171 inscritos no YouTube, 1934 no Face e Instagram. E estamos aqui hoje para mais uma palavra, mais um capítulo do Senhor, da palavra do Senhor. Vamos começar orando, apresentando a nossa vida. Obrigado, Senhor, por mais um dia, pela Tua palavra, obrigado pelo Teu socorro, pela Tua misericórdia, pelo dia para que estamos acabando de vencer, porque o Senhor venceu por nós, Pai. Obrigado pelo alimento, pela carne que nós dormimos. Obrigado pela Tua palavra. Senhor, cada dia vai perdoando os pecados das minhas falhas, minhas transgressões, por obra, pensamento e ignorância. Porque eu pequei, posso estar pecando contra Ti, Pai, perdoa-me, Pai. Eu sou homem, sou falho, Pai, eu sou pó, barro, Senhor. Por isso eu tenho que chegar todo dia à Tua presença e pedir perdão, Pai. Mas eu tenho que me esforçar para me consertar. Não é pedir perdão e cair no mesmo erro, Pai. Fala conosco hoje, Pai, no 1 Crônica, no capítulo 10. Seja feita a Tua vontade, não a minha. O que o Senhor tem a falar conosco, e não o que eu quero falar. O que o Senhor tem, eu preciso ouvir do Senhor, o Senhor vai falar hoje, através desse Teu servo que aqui se encontra, em nome de Jesus, amém. Irmão, o livro de 1 Crônicas, nós vemos o livro das Crônicas, 1ª e 2ª, ele é resumo do que os reis fizeram. A história que nós encontramos no livro do reinado de Saul, começa lá em 1 Samuel, até o livro de 2 Reis, é um resumo. São as cartas que os reis faziam, deixavam, são as crônicas que eram deixadas, de tudo o que eles faziam. A única diferença no livro das crônicas e dos reis é que não fala muito dos profetas. Quer dizer, não se fala dos profetas. Aqui é só as obras do rei. Como eles levaram a sua vida. O livro de 1 Crônica começa contando a genealogia de Noé até chegar a Saul. Meu livro de 1 Crônicas. E os demais são resumos do livro de Reis. Por isso, muitas vezes, as palavras se repetem aqui. Nós falamos no livro de 1 Samuel, hoje nós vamos falar praticamente o mesmo, só que resumido, não fala. Não resumo, não fala do profeta Samuel, da crônica, também não fala da perseguição a Davi, nesse capítulo 10. Os demais capítulos, até a 2ª crônica, fala de tudo que os reis fizeram, só tira os profetas. Diz assim o livro de 1 Crônica, capítulo 10, a morte de Saúl e de seus filhos. E os filisteus pelejaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus e caíram feridos na montanha de Gilboa. E os filisteus apertaram com Saúl e com seus filhos, e feriram os filisteus, a Jonas, e a Abinadab, e a Malquissua, filho de Saúl. E a peleja se agravou contra Saúl. E os flecheiros o acharam, e temeu muito os flecheiros. Então disse a seus escudeiros:
Arranca a tua espada e arremessa-me, atravessa-me com ela, para que porventura não venha esse circunciso e escarneça de mim. Porém o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então tomou Saul a espada e se lançou sobre ela. A morte de Saul aconteceu porque ele se afastou do Senhor. Ele foi desobediente ao Senhor. E Deus mandou o profeta falar para ele que ele tinha levantado um homem para reinar no lugar dele, que era segundo o coração de Deus. Ele entendeu que era Davi. Davi era muito usado, ele perseguiu Davi, tentou matar Davi. Então Saul, ele rejeitou o que Deus mandava o profeta fazer, ele não fazia de acordo. Ele já se achava superior a Deus, eu creio. Ele rejeitou a presença de Deus. Tudo que Deus mandou que ele fizesse, ele fazia o contrário. Ele mandou destruir uma nação, ele pegou, ele não pegar despojo, ele pegou o melhor do despojo para oferecer ao Senhor. Foi muita coisa que ele fez errado, que rejeitou o Senhor. Deus mandou que ele tirasse os adivinhos, feiticeiros, os necromantes do povo de Israel, do povo de Israel. Ele tirou, mas ele procurou uma adivinhadora, aquela que espírita, que revela através do espírito, coisa que Deus abomina. Ele diz que o homem não deve fazer isso. Já começa lá, ele rejeitando o Senhor lá nos mandamentos dele. Depois já está rejeitando o Senhor. Na desobediência, ele rejeitou o Senhor. Na perseguição a um homem que Deus ungiu para pôr no lugar dele, ele rejeitou o Senhor. Ele não foi humilde. Em momento nenhum, a partir do momento que Deus dava todos os inimigos dele na mão dele, Deus vencia as batalhas. Deus preparou um capitão para estar ao lado dele, saiu Davi. Ele rejeitou tudo que Deus deu a ele. Foi desobediente. E assim a nação também ia se corrompendo. A tribo de Benjamim ia toda se corrompendo. Para conserto, Deus pôs os inimigos, deixou os inimigos guerrear contra Saul. Mas enquanto Davi era capitão, era soldado do exército de Saul, Deus dava vitória por intermédio da mão de Davi e seus soldados. A vitória era dada porque ali tinha um homem desobediente, mas tinha um homem temente ao Senhor. Obediente, amoroso. Tinha uma pessoa diferente. Uma pessoa que estava lutando porque foi ungido por Deus e era um homem obediente ao Senhor. A palavra do Senhor fala que é um homem segundo o coração de Deus. Segundo o coração de Deus é um homem que pecava, mas se arrependia. Ele não cometia de novo um novo pecado, mesmo pecado. Era um homem temente ao Senhor. E Davi vencia as batalhas. Chegou um momento que Davi não guerreava mais por Israel, porque Saul queria matá-lo. Sabe por quê? Porque Davi era dono da promessa agora. A promessa de Saul foi tomada de Saul e dada a Davi. Davi era um homem vitorioso. Davi tinha inveja de Davi. Saul tinha inveja de Davi. E ele perseguiu Davi. Eu vi uma certa feita no Story, uma pessoa falou que Davi pecou muito mais que Saul. E eu quero falar para os irmãos, para Deus não existe pecadinho, nem pecado, tudo é pecado. Quando ele falou que Davi, ele falou, eu deixei a resposta para ele nunca falou nada. Ele não falou comigo, mas ele deixou com a pessoa, ninguém respondeu. Passaram 4 dias, ninguém respondeu para eu responder. Ele falou que Davi cometeu um adultério, Davi matou o marido da mulher que ele cometeu adultério. E eu respondi para ele que para Deus não existia pecado, nem pecadinho. Eu fui tocado ali por Deus para dar resposta a ele. Porque Davi fez tudo isso. Ele olhou o pecado de Davi, mas não olhou os erros de Saul. O pecado de Saul. Eu mostrei para ele ali, pela palavra do Senhor, o pecado de Saul, perseguiu um homem que Deus tinha colocado, levantou para colocar no lugar dele. E a hora ia chegar. Foi um erro. Ele foi desobediente ao profeta, desobediente ao Senhor.
Davi matou um homem, foi errado, usando a mão de homens ímpios. Matou na guerra, tirou a proteção dele e morreu. Saul matou toda a tribo dos sacerdotes. Saul destruiu todo um sacerdote do Senhor. Todos pecaram. Aí eu deixei essa resposta para ele. Ele nunca mais falou nada. Não... Era uma pessoa que, bem quando ele aparecia, contendendo com pessoas e não tinha resposta. Então eu resolvi dar essa resposta para ele. Então, irmãos, os pecados de Saul foram grandes. Ele rejeitou o Senhor, rejeitou a palavra do Senhor. Ele não foi obediente ao profeta. A palavra do Senhor fala: creia nos profetas e prosperará. O profeta Samuel falava com ele, ele não dava ouvido. Chegou o tempo que Deus falou: basta de tanto erro. Meu povo está se contaminando por causa de Saul. Então Deus levantou os filisteus para lutar, para guerrear com ele. Agora Saul consulta a Deus pelos profetas e não responde, por sonhos ele não responde. Deus não responde a Saul de jeito nenhum, porque Deus rejeitou a Saul. Agora vai o outro erro de Saul, no versículo 13 a seguir, 13 e 14. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão, com que transgrediu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para o consultar, e não buscou o Senhor pelo que matou, e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Então, ao invés de buscar mais o Senhor, para santificar e buscar o Senhor com jejum, com oração, pôr os soldados para se santificar e buscar o Senhor para ter uma resposta, porque ali tinha pessoas valorosas. Jonatas era obediente, mas não, ele preferiu. Ele vai buscar agora uma adivinhadora. Quando ele busca aparece um homem, a palavra do Senhor diz que foi Samuel. E aquele espírito fala para ele que ele não deu ouvido ao que Samuel falou. Que naquele mesmo dia, ele e os filhos dele estariam junto com ele. Ou seja, iriam morrer. Foi decretada a morte pelo Espírito. Agora, quando eu vejo, comentando essa palavra, a palavra do Senhor diz que quem morreu não volta. Quem nos garante que foi o Espírito da verdade, não foi o Espírito do engano? Porque quando ele fala, ou ainda hoje estará comigo, falou que ele ia ser derrotado e ia morrer. Mas Saul escolheu o caminho pior. Ele, temendo os homens, se suicidou. E a palavra do Senhor fala que o homicida, ele não herdará o reino do céu. Ele já está condenado. A palavra do Senhor fala que os filisteus mataram os 3 filhos de Saul. Aí nós temos que procurar interpretação pelo Espírito do Senhor, para buscar entendimento, para saber o que Deus quer mostrar para nós. A palavra do Senhor fala que as coisas reveladas são para nós, e as encobertas são para Deus. Então, Saul morreu porque deixou de buscar o Senhor. Fez tudo o contrário do mandamento do Senhor. E nós vemos no livro dos reis, nas crônicas, quando o rei pecava, todo mundo ia junto com ele pecando. É como no dia de hoje, né? Quando a pessoa faz errado, todo mundo acha que está bonito e todo mundo procura fazer errado. Hoje o povo quer fazer a mentira se tornar verdade, coisa que é impossível aos olhos de Deus. Deus assim ensina ou não. Então Saul morreu porque transgrediu. E o povo de Israel, porque seguiu a Saul, errava como Saul, todos eles pereceram, fugiram, e os filisteus tomaram os despojos para ele. Era o que se fazia nas guerras. E se nós vamos
meditar em todo o livro dos reis, das crônicas, nós vamos ver que o povo de Israel foi para o cativeiro, porque o rei errava, os príncipes erravam, o sacerdote errava, não dava ouvidos para o profeta e o povo errava junto, porque estava seguindo a um homem, obedecendo a um homem. Tudo isso está acontecendo no dia de hoje. Se você quer ter vitória, estude a palavra do Senhor, examine o que é verdade, o que é mentira, e siga somente a verdade. A verdade é a palavra. A vitória está nas tuas mãos. Você é um homem, uma mulher vencedora, porque você segue a verdade, porque você procura decifrar a verdade. Você não procura agradar o homem, procura agradar a Deus. Aí nós somos vitoriosos. Erramos, todos nós erramos, mas quando nós nos arrependemos, chegamos a Deus pedindo desculpa, perdão, Ele nos perdoa, escreve a nova história. Se nós formos meditar na palavra, quantas alianças Deus fez com o povo, quantas alianças Deus renovou no Velho Testamento, até o dia que o Filho Jesus veio e fez a nova aliança, a reconciliação do povo, do homem com Deus. Mas mesmo assim o homem continua errando. O homem não deu valor ao sacrifício de Jesus, como Saul não deu valor ao que Deus falou. Deus entregou um povo, um reino para ele, e ele não deu valor. Ele começou a se exaltar e pensou que era maior que Deus. Pensou que a vitória era conquistada pela mão dele. Em tudo ele não via, ele estava tão cego espiritualmente que ele não via a mão do Senhor. Hoje tem pessoas assim, irmão, que nós não vamos deixar nossas vitórias nos cegar, para que nós venhamos contar o nosso testemunho, o que Deus fez na nossa vida. Para isso Deus tem nos chamado. Que mais o Espírito Santo fala em cada coração. Vamos orar, irmão. Pai, estou aqui, Pai, na Tua presença mais uma vez, junto com Teus filhos, Pai. Pai, entrego cada um de nós nas Tuas mãos, Pai. Nosso ministério, nossas vidas, nosso celeiro, nosso salário. Pedimos para o Senhor, Pai, portas abertas. Pai, que o Senhor venha nos fortalecer cada dia mais através da Tua palavra. Que o Senhor venha transformar, venha fazer uma transformação em mim de dentro para fora, Pai. Eu preciso ser transformado cada dia, Pai, pela Tua palavra, Pai. Pela verdade. A Tua palavra é a verdade, Pai. Pai, nos ajuda para nos fortalecer cada dia mais. O Senhor tem nos entregado, Pai, sempre a Tua palavra, Pai. Já tem falado conosco, tem enviado seus profetas, porque ainda tem profeta do Senhor sobre essa terra, Pai. Pai, o Senhor fez uma nova aliança conosco, Pai. E agora, Pai, diante do Teu Filho amado Jesus Cristo de Nazaré, eu peço ao Senhor, Pai, que nos transforme, Pai. Que dê saúde aos Teus filhos, dê força, Pai. Quantos estão fracos, quantos estão caídos, Pai. Pai, que o Senhor venha ajudar cada um de nós a fazer a Tua vontade, Pai. Supra, restaura os lares, Pai, que estão sendo bombardeados pelo adversário, Pai. Pai, entrega na Tua mão cada um dos Teus filhos, Pai. Pai, eu entrego o Senhor nas Tuas mãos. Acha, Rabiacon, Omar José Oliveira, Pincolde, Arroio, Cristina Alves, Morgan, Aniel Radícia, Bruna Santos, Garrett Gabi, Lisa Quinn, Bruna Manuela, Cindy, Cláudia, Diele Fernandes, Evelyn Borges, Luana Luiza, Camila Amaral, Wender da Silva. Pai, entrego cada uma dessas vidas nas Tuas mãos, Pai. Que o Senhor faça o mover do Teu Espírito sobre o lar, sobre a vida deles. Aqui, Pai, pelo que eu entendo, pelos que eles me enviam, Pai. No nosso ciclo de amizade, Pai, tem pessoas que estão precisando de salvação, Pai. Estão precisando ser libertos pela Tua palavra, Pai.
Pessoas, Pai, que estão fazendo, Pai, coisas agradadas ao Senhor, Pai, perdoa-lhes, Pai. Que eles venham se arrepender e pedir perdão, Pai. Ajuda essas pessoas a se transformar, Pai. Tem pessoas aqui também que estão enfermas, Pai. Pessoas passando por luto, por privações, Pai. Toma cada um deles, Pai, nas tuas mãos. Os ajuda para cada dia mais, Pai. Pai, nessa hora também eu quero colocar, Pai, o tio, Pai, da Mônia Hack, Pai, na tua presença. Pai, teu filho está passando por uma luta, por uma enfermidade, Pai. Pai, o Senhor é o Deus da cura, o Senhor é o Deus do milagre, Pai. Pai, consola o coração daquela família, Pai, que está passando essa luta junto com ele, Pai. Salva essa vida, Pai. Dá força a ele para ir até o fim, Pai. Nós sabemos que você tem uma história escrita para contar sobre a vida do teu filho, Pai. Ajuda essa família para se fortalecer no Senhor. Eu peço, Pai, pela mãe Jovília Araújo, Pai. Toma ela, Pai, nas tuas mãos, também fortalece, Pai, ajuda ela a vencer as dificuldades, as barreiras, Pai. Pai da força, Pai da saúde, a irmã Janacira Lemos, Pai. Pai, cubra, Pai, o lado da Maria Socorro com teu sangue, Pai. A Maria Nízia Alves, Pai, fortalece ela. Pai, ela está dependendo, Pai, de uma cadeira, Pai, a qual ainda não foi entregue, Pai. Pai, agiliza esses papéis, Pai, para a glória do seu nome. É o veículo que ela tem, Pai, para ir para a tua casa, Pai, para fazer onde ela precisa, Pai. Abençoa a tua filha, Pai, em nome de Jesus, amém. Meu irmão, minha irmã, se você ajuda a divulgar o canal, hoje eu estou alegre que só de hoje deu 92, no YouTube deu 92. Tinha muito tempo que eu não vi isso. Era de 20 para baixo. O de ontem deu 92. No Instagram deu 39. Não, no Face deu 39. No YouTube, no Instagram deu 23. Creio que é 23 mesmo. Então melhorou, no YouTube aumentou. Que Deus abençoe os irmãos, ajude a divulgar, compartilhe. Estou alegre que sim, a irmã Araildes Moreira voltou, deixou uma mensagem hoje. Muito bonita. Obrigado, irmã Arailde. Um abraço, estava com saudade. Que Deus abençoe, irmão. Fica na paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo.